Não me perguntem como, mas eu vim parar nesse salão aqui cheio de armaduras no chão e com esse Erga-se. cara tentando usar uma magia em mim. Ué, não tá funcionando? Erga-se. Mas eu já tô de pé. Não adianta falar isso não, tá? Eu não vou virar uma sombra do seu exército, não. Você entendeu? Erga-se. Ô, mas que cara... Opa, tranquilo? Pra quem não me conhece, eu sou o Gar e hoje eu vim trazer o resumo da primeira temporada de Solo Leveling. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O anime começa na Ilha Jeju, com um monte de caçador lutando contra formigas, mas eles começam a morrer e aparecem os caçadores Rank S, que são mais fortes e conseguem levar um monte delas. Então o anime dá uma explicação da lore. Há 10 anos atrás, vários portais que ligavam a Terra a dungeons cheias de monstros começam a aparecer pelo mundo todo. As criaturas que tinham dentro dos portais eram resistentes a armas normais, mas algumas pessoas despertavam poderes ou habilidades que permitiam que eles lutassem contra os monstros. E essas pessoas eram chamadas de caçadores. Depois de receber os poderes, eles também recebiam um rank que indicava o nível de poder, sendo o rank S, A, B, C, D e E, sendo o rank S o mais forte e o rank E o mais fraco. Os portais também recebiam esse rank para indicar o nível de ameaça. E diferente dos outros animes, nesse mundo treinar não te ajuda a ficar mais forte. Se você despertou como um rank B, vai ser rank B pra sempre. E o anime corta para um grupo de caçadores se preparando para uma raid em um portal de rank D. Raid é como chamam quando um grupo de caçadores entra nos portais para fechar eles. Para isso, eles têm que matar o chefão da dungeon. E somos apresentados ao protagonista Sung Jin-woo, o caçador mais fraco do mundo, já que é o mais fraco entre os rank E, que já é o rank mais baixo. E também conhecemos a Johi, uma caçadora curandeira ou healer, como você preferir chamar, que dá uma bronca no Jin-woo por ele estar todo acabado. Um cara chamado Song se apresenta e se oferece para ser o líder da raid, e geral concorda por ele ser o rank mais alto entre eles. Então eles entram na dungeon, e logo de cara o Jin-woo já recebe uma peixeirada de um goblin rank E, mas graças a Johi, ele fica bem. E o resto do grupo consegue derrotar o chefão da dungeon, mas um cara do grupo encontra um corredor para uma nova dungeon, dentro da que eles estavam. Ou seja, era uma dungeon dupla. Como o certo seria eles avisarem a associação dos caçadores, eles votam para decidir se iam voltar ou se iam entrar na nova dungeon, e a maioria vota por continuar. Já que eles tinham matado o chefão da dungeon, o portal ia se fechar em 1 hora, então eles tinham só isso de tempo para explorar a outra dungeon. E depois de muito andar, eles chegam no portão da sala do chefe, e entrando, era uma sala cheia de estátuas, e uma se destacava, que era a maior de todas e estava sentada em um trono. Uma das estátuas segurava uma placa que falava sobre os mandamentos do templo de Cartenon, que é o nome desse lugar. De repente a porta se fecha, mas quando um cara tenta sair, uma das estátuas manda ele conhecer o Michael Jackson. Como o Jin-woo sempre se ferrava nas dungeons, ele desenvolveu um instinto melhorado, e manda todo mundo se abaixar antes da estátua maior mandar um laser que mata uma galera. O Jin-woo percebe que eles deviam seguir os mandamentos do templo. O primeiro era venere a Deus, então ele manda todo mundo se curvar pra estátua gigante, e dá certo, ela para de atacar, manda um sorriso mais icônico do anime, e depois de um tempo eles conseguem ficar de pé. A estátua então levanta do trono e começa a andar em direção a eles. O segundo mandamento era louvar a Deus, e um aleatório começa a fazer uma reza normal, e vira uma panqueca. Eles começam a correr e o Jin-woo percebe que tem estátuas com instrumentos musicais, e diz pra geral correr em direção a essas estátuas que iam ficar salvos. Mas quando ele corre com a Johi pra uma estátua, ele percebe que só pode ficar uma pessoa por estátua, então ele tem que correr até outra, mas ele acaba sendo arremessado pra perto de uma estátua com escudo que corta a perna dele. Só que no final, ele consegue chegar em uma das estátuas certas. A estátua gigante volta pro trono e um altar aparece no meio do salão. E agora eles iam ter que provar a sua fé a Deus, como estava escrito no terceiro mandamento. O Song aceita ir por conta própria, já que ele é o líder do grupo e foi ele quem deu a ideia pra ir pra segunda dungeon. Quando ele entra no círculo, uma chama se acende. O Jin-woo pede pra 2 pessoas ajudarem ele a ir até lá, já que ele tava sem uma perna. E quando chegam no círculo, mais 3 chamas se acendem. Então ele manda todo mundo entrar no círculo. E quando eles entram, o portão se abre e as estátuas começam a se mexer. A mulher que ajudou o Jin-woo solta ele e começa a correr pra fora da sala, e ela consegue sair sem problemas. Vendo isso, outro cara corre também, mas sempre que uma pessoa saía, uma chama se apagava, e quando ninguém olhava, as estátuas se moviam. Ou seja, com esse pessoal saindo, não tinha como olhar para todas as estátuas ao mesmo tempo, e acabou ficando apenas o Song, a Johi e o Jin-woo. O Song até se oferece para ficar e eles fugirem, mas como o Jin-woo tava sem uma perna, e por ter curado ele, a Johi tava sem energia para correr, o Jin-woo fala pro Song levar a Johi porque ele ia ficar. Relutante, o Song aceita e ele leva ela, já que era o único jeito de 2 pessoas se salvarem. Com isso, as estátuas começam a massacrar o Jin-woo, e ele apanha mais que um milhão de bandido. Mas quando ele tava prestes a morrer, aparece uma mensagem, como se fosse um jogo, perguntando se ele aceitava se tornar um jogador, e falando que o coração dele ia parar em 0,2 segundos. E como tava prestes a morrer, ele aceita. E já acorda sem entender nada em um quarto de hospital, com o braço e a perna que ele tinha perdido. Logo em seguida chegam 2 caras da associação de caçadores, dizendo que quando entraram na dungeon dupla, só tinham Jin-woo no chão e nem sinal do portão do templo. Mas como várias pessoas relataram a mesma coisa, eles sabiam que não era mentira. E suspeitam que o Jin-woo tenha tido um segundo despertar, que é o único jeito de alguém ficar mais forte nesse mundo. Se a pessoa desperta rank B, ela só fica mais forte se tiver um segundo despertar, podendo chegar até um rank S, mas é algo bem raro de acontecer. E quando fazem os testes, o Jin-woo não tinha nenhum poder novo, ou seja, ele continuava o mesmo rank E. Eles vão embora e o Jin-woo estranho, eles não teriam visto a mensagem que tinha ali. E isso podia significar 2 coisas: que o sistema era visível apenas pro Jin-woo, ou que ele tava ficando maluco. Mas pro bem do roteiro, era a primeira opção. Um dos avisos do sistema era uma missão diária que mandava ele fazer um treino, tipo do Saitama. Ao completar, ele ia receber recompensas, e caso ele não fizesse, ele ia receber uma punição. Como o Jin-woo não entendeu direito o que estava acontecendo, ele deixou pra lá. Mas sendo uma missão diária, quando deu as 24 horas, o Jin-woo foi teleportar pra um deserto cheio de monstros gigantes, e ele ia ter que sobreviver por 4 horas. E por incrível que pareça, ele conseguiu.
Depois disso ele começou a fazer a missão diária todo dia, e fazendo isso ele ganhava 3 recompensas: recuperação total, que é bem autoexplicativo, 3 pontos de status, que ele podia adicionar em força, velocidade, vida e por aí vai, bem no estilo de RPG, e uma caixa misteriosa, que dava pra ele coisas aleatórias, que dessa vez deu pra ele a chave de uma dungeon. E daí ele tem um flashback de 4 anos atrás, que foi quando a mãe dele caiu no sono eterno, que é uma doença que literalmente faz dormir pra sempre. E isso acontece com pessoas que não têm muita resistência à mana. E graças aos caçadores, o mundo todo tinha mana. Então algumas pessoas ficam com essa doença que não tem cura. E foi por isso que o Jinwoo quis virar caçador, pra conseguir dinheiro pra pagar o tratamento da mãe, além de pagar os estudos da irmã dele. O Jinwoo então vai até o metrô, que era onde o sistema falou que ia ser a dungeon, e chegando lá ele usa a chave e entra. Ele começa a andar e já dá de cara com goblins, mas dessa vez ele vence sem muitas dificuldades. E logo depois já aparece um lobo. Na real aparece mais de um. Por mais que o lobo quebre a lâmina que ele tava usando, o Jinwoo consegue puxar uma espada do inventário dele. E com isso ele derrota os lobos e sobe de nível, o que cura ele e sobe um ponto em todos os status dele. Aparecem mais lobos, ele enfrenta todos subindo mais ainda de nível. E ele acaba com mais alguns monstros até chegar no chefão, que é uma cobra gigante, que quer dizer, uma serpente gigante. A atualização da lista mais gay. Lá ele 1000 vezes. O monstro já chega quebrando a espada do Jinwoo, já que a pele dele é muito resistente. Por mais que a espada dele não fosse suficiente, ele vai pra cima do mesmo jeito. E como ele colocou bastante ponto de status em força, ele esmaga o monstro no braço e consegue derrotar o chefão. Assim ganhando 2 recompensas, uma adaga feita das presas da serpente e um veneno que aumentava a resistência da pele dele. Mas em troca, ia ferrar os músculos dele pra sempre, então não valia muito a pena. Como ele finalizou a dungeon, ele sai de lá e dá de cara com um militar que leva ele até uma dungeon break, que é quando demoram mais de 7 dias pra fechar uma dungeon depois que ela abriu. Depois desse tempo, os monstros conseguem sair da dungeon. Chegando lá, tinha um monte de caçador rank baixo tentando acabar com um único monstro, e um dos caçadores era Johri, que depois da dungeon dupla ficou traumatizada e não conseguia trabalhar como caçadora direito. O Jinwoo decide ajudar sem aparecer muito, então do meio da multidão ele lança a espada quebrada dele, acabando com o escudo do monstro, fazendo os caçadores derrotarem ele. O episódio 5 já começa com um Jinwoo diferente, todo shapeado e até o rosto dele mudou, e ele recebe alta do hospital. Já em casa ele pensa em fazer uma reavaliação, pra ele pegar um rank mais alto e conseguir em portais mais difíceis, já que assim ele conseguiria mais dinheiro. Mas ele desiste da ideia e decide aceitar ir em um portal de rank C, com um grupo feito de caçadores de combate e nenhum curandeiro. Eles só chamaram o Jinwoo pra preencher a equipe, já que era necessário 8 pessoas pra poder entrar no portal. E além do Jinwoo também chamaram o Jinho, que é um caçador novato de rank D, e filho de uma família rica, dona da construtora Yujin, que até que se dá bem com o Jinwoo logo de cara. Assim que eles entram, já notam algo estranho, porque não tinham monstros lá. E o Jinwoo percebe que eles estavam no teto, e que eram do tipo inseto. De repente caiu um monte de formiga em cima deles, e eles resolvem sem muitos problemas. Mas eles percebem que algumas formigas tinham machucados que não foram eles que fizeram, e suspeitam que algum outro monstro tenha atacado eles. Além disso, ele começa a suspeitar daquele grupo de caçadores, já que eles tinham experiência, mas não tinham nenhum curandeiro. E se tinham experiência, é porque fizeram isso várias vezes, então já deviam ter caçador pra preencher o grupo e não chamariam pessoas aleatórias. E enquanto andavam, eles se deparam com uma parte da dungeon cheia de cristais de mana. Mas além disso, também era a sala do chefão, que era uma aranha gigante e por sorte ela tava dormindo. As suspeitas do Jinwoo continuavam aumentando, até que o grupo disse pra eles esperarem ali, já que eles esqueceram de pegar os equipamentos pra minerar os cristais de mana. E quando se afastam, o mago do grupo explode a entrada, prendendo eles, comprovando que aquilo realmente era uma emboscada. Já que não tinha como monitorar o que acontecia dentro das dungeons, alguns dos grupos usavam outros caçadores como isca, ou faziam emboscadas. Como o próprio líder daquele grupo falou, o que acontece na dungeon, fica na dungeon. Graças ao barulho da explosão da entrada, a aranha acorda, e o Jinwoo decide lutar contra ela, já que era o único jeito de sobreviver. Mas assim como a serpente, aquela aranha também era bem resistente, então os cordas do Jinwoo não passavam. E graças à velocidade dele, o Jinwoo conseguiu desviar dos ataques da aranha, mas a fadiga dele começou a aumentar, e quando chegou em 70, ele foi atingido, mas ele não tinha pego as recompensas da missão diária, então ele aproveitou para pegar a recuperação total. Fazendo isso, ele volta pra luta e ataca os olhos da aranha, que eram a parte mais frágil, e assim ele consegue derrotar o chefão. E depois da batalha, o grupo volta pra lá. Achando que foi o Jinho que derrotou o chefão, eles falam pra ele matar o Jinwoo pra poder sair de lá com vida. Mas como ele viu o Jinwoo em ação, ele obviamente se recusa. O mago do grupo ataca o Jinwoo e o sistema reconhece eles como uma ameaça e cria uma missão imediata, mandando o Jinwoo eliminar ele. Caso contrário, o coração dele ia parar. Um dos caçadores se aproxima zoando ele e também vira a primeira vítima. Depois disso, ele já elimina todo o resto, incluindo o líder, que disse ser muito mais forte que todo o resto do grupo dele. Mas não adiantou de nada, já que o Jinwoo afundou a cara dele no chão e depois finalizou. O problema foi explicar que só os 2 caçadores mais fracos sobreviveram à dungeon e que todo o resto morreu. Mas pelo equipamento do Jinwoo cercaram, ele assume a responsabilidade por derrotar o chefe e diz que os outros morreram na luta. Depois disso, o Jinchu, que foi o mesmo cara que visitou o Jinwoo no hospital, recebe um relatório das 6 baixas dessa dungeon e fala que o líder daquele grupo era irmão do caçador rank S Dong-Su e que ele provavelmente ia querer ir atrás do Jinwoo. O Jinwoo volta pra casa e leva comida e um fardo de cerveja, mas quando ele bebe, o sistema detecta a bebida como algo prejudicial e uma habilidade dele remove os efeitos. O Jinwoo chama o Jinwoo pra uma cafeteria pra fazer uma oferta. Acontece que a família dele pretendia começar uma guilda e o Jinwoo precisava completar 20 raids pra virar mestre de guilda. Então ele pede pro Jinwoo ajudar ele e como recompensa ele ia receber o prédio da guilda, que valia 30 bilhões. Mas o Jinwoo acaba recusando por não querer se expor muito. A cena corta pro Dong-Su perguntando o que aconteceria se ele matasse alguém em outro país, já que ele pretendia mandar o Jinwoo e o Jinwoo de arrasto, mas como a agenda dele tava lotada, ele ia ter que esperar pra poder viajar pra Coreia, que é onde o anime se passa. Enquanto fazia o treino diário, o Jinwoo percebe que o contador do sistema tinha passado o limite, então ele decide continuar treinando pra ver até onde ia ser contabilizado. Quando ele faz o dobro dos exercícios, o sistema para de contar, e como recompensa, ele pega uma caixa que dá pra ele a chave do castelo demoníaco, e lá dentro tinha tudo que precisava pra fazer o elixir da vida, uma poção que podia curar qualquer doença. E pensando em curar uma doença da mãe, ele entra no castelo, e já é recebido por um Cerbero que era extremamente forte, e como todas as batalhas até aqui, o Jinwoo apanha, e acaba perdendo um braço
acabasse levando mais dano, perdendo metade da vida. Ele usa a recuperação total pra continuar lutando, mas na verdade ele continuou perdendo, chegando ao ponto dele ter que se esconder porque tava quase morrendo. Quando ele pensa em usar uma pedra de teleporte, o cérebro dá um ataque e faz ele soltar a pedra e ter que fugir de novo. Mas daí ele lembra da habilidade que tira os efeitos negativos dele, e então ele decide tomar o veneno da serpente que ele ganhou. E deu certo, ele ficou com mais resistência, e o efeito de ferrar os músculos foi completamente removido. Agora com mais resistência ele vai pra cima do cérebro, que dessa vez por mais que quase tenha esmagado o Jinwoo no meio, acaba morrendo. E o Jinwoo recebe a receita do Elixir da Vida, que pedia 3 itens que dá pra conseguir no castelo. Ele percebe que ainda não tá no nível dessa dungeon, e decide aceitar fazer as 19 raids com o Jinwoo, pra ficar mais forte e depois voltar pro castelo. Mas ele pede pro Jinwoo e eles seriam os únicos a entrarem na dungeon, pra ninguém mais saber da força dele, coisa que o Jinwoo aceita. E enquanto isso, o irmão do Jinwoo tava indo atrás de caçadores Rank S pra guilda, já que eles tinham uma rixa e não queria o Jinwoo como mestre de guilda. Ele foi cara de pau ao ponto de ir atrás da Chahain, uma caçadora Rank S da maior guilda da Coreia, e obviamente ela recusa. Até o Jinwoo arrumar tudo pra eles fazerem os 19 portais, o Jinwoo queria ficar mais forte e aceita um chamado pra um portal de Rank D. Além dele, a Johri, o Song e outros 2 caras que abandonaram o Jinwoo no final da dungeon dupla também são chamados. E vemos o Baek e o Choi, que são mestres das guildas Tigre Branco e Hunters, conversando sobre uma nova excursão pra Ilha Jeju, que é a ilha do começo do anime, onde teve uma dungeon break de um portal de Rank S, e os caçadores não deram conta dos monstros, então tiveram que abandonar a ilha. O pessoal todo se junta no portal de Rank D, e obviamente os covardes nem quiseram olhar na cara do Jinwoo. De repente um carro chega lá e saem 3 prisioneiros e um caçador da associação, que também visitou o Jinwoo no hospital. Acontece que por falta de pessoal, levaram aqueles 3 prisioneiros pra lá, já que eles eram caçadores de Rank C. E pra manter eles na linha, o Kang, que é da associação, também vai junto. O Song decide se oferecer pra ser o líder da raid de novo. Todo mundo aceita e eles entram no portal. Eles vão andando e chegam em uma parte onde chegam 3 caminhos. Como o Jinwoo tinha uma percepção melhorada, ele sabia o caminho até o chefão. Então ele se oferece pra ir pela esquerda, junto com o Song e a Johri, enquanto os 2 caras que abandonaram ele vão pelo meio. E por fim, os criminosos e o Kang vão pela direita. E a gente vê que aqueles 2 caras ficaram mal pelo que fizeram na dungeon dupla, e falam que quando saíram dali, iam pedir desculpa pro Jinwoo. Enquanto isso, o Kang mata os 3 prisioneiros. Um tempo antes, aqueles 3 caras fizeram coisas com a filha de um cara e foram presos. A filha se mandou de F, a mãe ficou traumatizada e o pai contratou o Kang pra acabar com os criminosos, já que por serem caçadores, era só eles participarem de raids que a pena deles ia diminuir. Depois de acabar com os prisioneiros, aqueles 2 caras do grupo aparecem, já que o caminho da direita e do meio se juntavam. Então pra não deixar testemunhos, o Kang decide acabar com eles também. O Jinwoo escuta os gritos e vai correndo pra lá. Nos últimos momentos, um dos caras pede desculpa pro Jinwoo por ter abandonado ele na dungeon dupla. E o Song diz que vai lutar contra o Kang, já que ele era o líder do grupo, mas a diferença de poder era grande. E chega um momento em que a Johri não conseguia mais curar o Song, então o Jinwoo entra no meio. E o Kang confirma na frente de todo mundo que o Jinwoo realmente teve um segundo despertar. Eles começam a lutar e eles estavam no mesmo nível, e o sistema reconhece o Kang como uma ameaça e manda o Jinwoo matar ele, igual como foi com aquele grupo da outra dungeon. O Jinwoo é com tudo e o Kang mostra a habilidade dele, furtividade, que escondia ele de todos os sentidos das pessoas. Mas o Jinwoo tinha conseguido uma habilidade nova depois da última dungeon, que era a intenção assassina, que diminuía todos os atributos dos inimigos, assim praticamente paralisando o Kang, e o Jinwoo finaliza ele de vez. Ele manda o Song e a Johri saírem da dungeon, porque ele ia finalizar ela sozinho. Saindo da dungeon, o Jinchoo aparece, já que o Kang era um dos subordinados dele na associação, e perguntam quem matou ele. Pra proteger o Jinwoo, o Song diz que foi ele, e que recebeu a ajuda da Johri. Um tempo depois, o Jinwoo se encontra com o Jinwoo e com o grupo que ele chamou pra fazer as 19 raids que faltavam. E nesse grupo só tinha gente que não conseguia lutar direito, já que só o Jinwoo e o Jinwoo iam fazer a dungeon, o resto não precisava ser forte, já que nem entrando no portal eles iam. Eles só precisavam esperar lá de fora e não contar pra ninguém que já iam receber 3 milhões por cada portal fechado. E deu certo, eles entraram na dungeon, e enquanto o Jinwoo acabava com os monstros, o Jinwoo pegava os cristais de mana. Eles conseguiam terminar 3 dungeons por dia, e o Jinwoo recebe um aviso do sistema, dizendo que ele chegou no nível necessário para uma missão de troca de classe. Como eles compraram 19 portais de rank C, o pessoal da guilda Tigre Branco ficou preocupado, porque sem os portais de rank baixo, eles não conseguiam treinar os novatos da guilda. Então o diretor do financeiro começa a investigar, descobrindo que o Jinwoo faz parte do grupo que pegou os portais, e que ele tinha sobrevivido a dungeon dupla, a uma emboscada e o Kang na última missão. Então é suspeita que ele tenha tido um segundo despertar e não contou pra ninguém, já que ia ser o único jeito de um rank ia sobreviver a tudo isso. Ele vai até um dos portais de Jinwoo e percebe que ele deixava o grupo do lado de fora e ia sozinho fechar o portal, o que confirmava ainda mais o segundo despertar. No final do dia ele vai falar com o Jinwoo e oferece o dobro do que a construtora Yujin tava oferecendo pra ele, mas como ele ia receber 30 bilhões, não tinha como aquele cara oferecer o dobro disso pro Jinwoo, então ele só aceita comprar 3 portais de Jinwoo pra guilda dele. O Jinwoo só vendeu porque ele queria fazer a missão de troca de classe, então ele meio que pegou uma folga dos portais. Ele vai pra um lugar mais afastado e abre a dungeon pra missão de troca de classe. Assim que ele entra, ele já recebe uma mensagem do sistema, falando que ele não vai poder sair da dungeon até finalizar ela, e que nem poções nem a recuperação total funcionavam lá dentro. O Jinwoo enfrenta alguns inimigos e consegue algumas partes de armaduras que ficavam invisíveis quando ele usava, o que facilitava pra usar sem chamar atenção. E andando mais um pouco, ele chega na sala do chefão, que era a sala de um trono, e de trás de um dos pilares sai o Igris, o cavaleiro comandante. E assim começa uma das lutas mais difíceis pro Jinwoo, onde uma hora o Igris batia e outra hora o Jinwoo apanhava, já que o Igris era muito forte e mais rápido que ele. Então a luta tava bem equilibrada, até começar. Como o Jinwoo viu que a daga dele não ia passar da armadura do Igris, ele decide lutar na mão, já que foi assim que ele quebrou a armadura de alguns inimigos antes de chegar ali. E pelo Igris ser um cavaleiro, por honra, ele soltou as armas dele também. Mas isso não ajudou muito, já que o Jinwoo continuava na desvantagem. E a luta continuou, se é que eu posso chamar de luta. E quando o Igris ia dar o golpe final, o Jinwoo ativou o poder do protagonismo e arrebentou o Igris na parede, e começou a enfiar a adaga dele por baixo do elmo do Igris um monte de vezes, assim conseguindo finalizar ele. Com isso, o sistema dá 4 recompensas pro Jinwoo: uma bolsa de ouro, o elmo do Igris, uma pedra de habilidade chamada Toque do Dominador e uma pedra de teletransporte. Ou seja, a dungeon ainda não tinha acabado. E assim como no filme do Ultimato, vários portais aparecem, e uma mensagem manda ele sobreviver o máximo de tempo que puder, aparecendo
um monte de cavaleiros e magos. E mesmo lutando, o Jinwoo já tava com pouca vida e pouca mana, e só tinha se passado 5 minutos. Ele até tenta usar pedra teletransporte, mas um ataque faz ele soltar ela. Então o jeito era lutar até o fim. A luta continua até que o Jinwoo começa a alucinar com a versão dele de quando ele era Rank E, que começa a falar que por mais que seja forte, por dentro ele continuava fraco, e um monte de coisa pra ele desistir. E quando ele ia ser morto, ele ia mandar pra zona de punição, já que não tinha feito a missão diária antes de entrar na dungeon. E como ele tava muito mais forte, ele consegue derrotar os monstros de lá, e aproveita pra descansar e se equipar mais. Ele compra outra adaga e usa a pedra de habilidade que ganhou no Igris. O toque do dominador permitia que ele levantasse as coisas sem precisar tocar nelas, e isso não usava mana, mas ele ainda não conseguia levantar coisas muito pesadas. E depois de 4 horas lá, ele volta pra dungeon, e agora ele conseguia quebrar as armaduras, e percebe que eram os magos que mantinham os portais abertos de onde vinham mais cavaleiros. E usando o toque do dominador, ele conseguia puxar eles pra matar. Os últimos que restaram fizeram uma magia pra juntar um monte de armadura do chão e fazer um gigante, mas Jinwoo foca eles do mesmo jeito e depois acaba com o monstro, assim finalizando a dungeon de vez. E o sistema decide a nova classe do Jinwoo, que é Necromante. Pra quem não sabe, os Necromantes são magos que invocam os mortos pra lutar pra ele. Só que o Jinwoo não tinha melhorado o status de inteligência, que é o que aumenta a mana dele pra ele usar magia. E mesmo que ele não tenha gostado no começo, ele aceita sua nova classe. Já que ele sobreviveu mais do tempo que precisava, eliminou todos os inimigos e finalizou a dungeon, ele recebeu tantos pontos extras que ele melhorou a classe dele até o nível máximo logo de cara, indo de Necromante pro Monarca das Sombras. Essa classe tinha 2 habilidades, poder extrair sombras e poder armazenar elas. E o sistema pra ele pra escolher uma palavra pra poder usar a habilidade. E é assim que ele escolhe a palavra que gerou tantas edits sobre o anime. Erga-se. Fazendo isso, todos aqueles cavaleiros que ele derrotou se levantaram como sombras do exército dele. E obviamente ele pensa em fazer a mesma coisa com o Igris. Acontece que essa habilidade tinha algumas limitações, que dependia de quão forte ele era e há quanto tempo o inimigo morreu. O Jinwoo tenta erguer o Igris, mas as 2 primeiras tentativas não funcionam, já que ele só podia tentar 3 vezes por sombra. Ele dá o discurso pra um cadáver e finalmente consegue, e decide deixar ele com o mesmo nome. E é assim que acaba a primeira temporada de Solo Leveling. E também o roteiro que eu perdi, que eu falei no último vídeo. Se você gostou, deixa o like, e se quiser que eu traga o resumo de algum outro anime, deixa nos comentários. Valeu por assistir até aqui, e falou. Tá bom, mano, eu já entendi que você pega a sombra dos seus inimigos pra você, mas não funciona comigo. É que como você já tá morto. Não é porque eu sou um fantasma que eu tô morto. Não, pera.